todos nesse instante com a graça e a paz do Senhor. Seja bem-vindo a este culto. Vamos juntos adorar ao Senhor que é digno de toda a honra e de toda a glória. Antes de orarmos, eu quero ler com você a palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36, que diz assim a palavra do Senhor: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É por isso que você está sendo convidado a dar glórias ao Senhor, porque tudo pertence a Ele. Tudo é dele, tudo foi Ele quem fez, e para Ele, e por meio dele. Então, louve a Jesus Cristo, louve ao Deus Pai, louve ao Santo Espírito nesse instante. Adore o Senhor conosco. Seja bem-vindo a este culto. Compartilhe este link para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Você que é membro da congregação em Céu Azul, seja bem-vindo. Você que não é membro da congregação, que não faz parte de igreja alguma, mas que está aqui ouvindo a palavra do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Ó Deus, ao Senhor pertence a glória, a honra, o louvor, toda a adoração e exaltação. O Senhor é digno, não há ninguém como o Senhor. Tudo foi o Senhor quem fez, para o Senhor e por causa do Senhor. Por isso, nesse instante, nós rendemos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos na Tua presença, pedindo ao Senhor perdão por nossos pecados e falhas, e pedindo ao Senhor que recebe a nossa adoração. Somos Teus servos, Deus, e queremos estar na Tua presença, louvando e adorando o nome do Senhor. Por isso, nesse instante, recebe a nossa adoração, Pai. Abençoe cada pessoa que está participando deste culto conosco. Abençoe cada membro da congregação batista em Céu Azul. Abençoe cada pessoa que não é crente ainda, mas que está aqui ouvindo a Tua palavra. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Recebe cada parte desse culto, Pai, porque é uma oferta ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. A programação da igreja está aqui na descrição do vídeo, você pode acompanhar. Nós vamos nesse instante ouvir uma música que fala sobre o amor de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz por você. Então, ouça, medite nessa letra e prepare o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Foi quebrantado.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nesse instante meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, nós vamos ler o versículo 50 e meditar então na palavra do Senhor. Mateus 27 e versículo 50, que diz assim a palavra de Deus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Repetindo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Senhor Deus, pedimos ao Senhor a iluminação do Espírito Santo. Ó Deus, ajude-nos a compreender a Tua palavra. O Senhor mesmo diz que quando eu tiver que testemunhar ou falar do Senhor, não é para me preocupar com o que falar ou como falar, porque no mesmo instante o Espírito me daria as palavras. Por isso, nesse instante eu peço que no abrir da minha boca seja dada a palavra do Senhor, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, e cada coração ouvinte seja como uma terra boa para receber a Tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte dos últimos momentos de Jesus antes de entregar o Espírito, né? E inclusive o versículo 50 que nós lemos é o exato momento onde Jesus Cristo, com grande voz, com um grande grito, ele entrega o Espírito morrendo na cruz. Nós conhecemos já essa narrativa. Nós sabemos o que Jesus passou antes de chegar a esse momento. Nós sabemos de todo o sofrimento, de toda a dor. Nós conhecemos a caminhada de Jesus Cristo até o Gólgota, carregando aquela cruz, machucado e ferido com aqueles chicotes. Nós sabemos da coroa de espinho colocada na cabeça de Jesus. Nós sabemos de toda a dor que ele passou antes de gritar, de sussurrar com grande voz: Pai, em Tua mão entrego o meu espírito. Nós conhecemos, nós sabemos, temos noção do grande sofrimento que Jesus passou. Mas o que eu quero meditar nesse instante com você é uma frase, há um tempo atrás que eu li essa frase. Eu não conheço o autor, talvez vocês conheçam, mas a frase diz o seguinte: Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. É esse o tema da mensagem dessa noite. O que aconteceu aqui na cruz foi por minha causa e por sua causa. Jesus estava morrendo uma morte que era minha, porque eu sou pecador. O salário do pecado é a morte, e essa morte deveria ser a minha morte, a sua morte. Não apenas física, mas espiritual e também eterna. Mas Jesus morreu a minha morte, pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado, para que eu e você tivéssemos a vida dele, vivêssemos a vida dele aqui na terra e também na glória lá no céu. E nesse texto, seguindo mais adiante, nós observamos algumas coisas que acontecem e só acontecem porque Jesus morreu a minha morte. Existem algumas coisas que eu e você experimentamos só porque vivemos a vida de Jesus. Somente por isso. Ou seja, se Jesus não tivesse morrido a minha morte, hoje eu e você não teríamos a oportunidade de viver a vida dele, a esperança de estar na glória com o Pai. Jesus morreu a minha morte para eu e você vivermos a vida dele. Primeira coisa que nós observamos aqui é que o nosso espírito será entregue ao Pai. Jesus é o nosso exemplo. O que aconteceu com Jesus é o que deve acontecer conosco e o que irá acontecer conosco. E você observa no versículo 50, quando o texto fala, Jesus clamou com grande voz e entregou o Espírito. Em Lucas está descrito que Jesus grita: Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. Então a primeira coisa que irá acontecer comigo e com você, graças a Jesus ter morrido na cruz, é o próprio Deus irá recolher, irá receber o nosso Espírito. Porque você entrega a vida para Jesus, você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, e você já passa a viver a vida de Cristo. Uma vida de santidade, uma vida de busca pela santidade, uma vida que agrada ao Senhor como Cristo viveu. Porém, no dia da sua morte, que poucas pessoas falam disso, mas a palavra de Deus descreve sobre isso, no dia da sua morte, o que acontecerá com o seu espírito? Porque a salvação ela não é apenas para enquanto você está aqui. A salvação não é apenas enquanto você está vivo. No dia da sua morte acontecerá algo que só acontecerá porque Jesus Cristo morreu na cruz. E observe que no exato momento da morte de Cristo ele fala: Pai, em Tuas mãos entrego meu espírito. Graças a Jesus ter morrido na cruz, isso também acontecerá comigo e com você. No dia da morte, da minha morte, da sua morte, da morte de todo aquele que é salvo, exatamente isso aqui vai acontecer. O Pai, Deus, irá receber
o meu espírito e o seu espírito. A minha alma e a sua alma. Primeira coisa que acontecerá, de acordo com esse texto, é isso. O meu espírito e o seu espírito será entregue ao Pai. Observe o que a palavra do Senhor nos diz lá em Lucas 23:46. Jesus gritou: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A palavra do Senhor também nos descreve em Atos capítulo 7, versículo 54 até o 59 mais ou menos. A Bíblia diz, fala sobre um homem chamado Estevão. E esse homem era cheio do Espírito Santo, homem de Deus, salvo. E a palavra do Senhor diz que ele estava sendo apedrejado. E um pouco antes dele morrer, ele viu o céu aberto. E o Espírito de Deus, o Filho de Deus, estavam lá, à direita do Pai, de braços abertos junto com os anjos, esperando para receber o Espírito de Estevão. Olha só que palavra de esperança. Jesus Cristo promete isso. E isso aconteceu com Estevão. E vai acontecer com todo aquele que é salvo em Cristo. O próprio Deus recolherá nosso espírito. Há muitos que dizem que a alma vai ficar no purgatório. Ou a alma vai ficar se reencarnando de emanação em emanação até que encontre um momento de santidade, de perfeição. Mas biblicamente isso não é possível. Isso não irá acontecer. O que irá acontecer é isso aqui. Quando um salvo em Cristo morrer, o próprio Pai irá vir receber, recolher o seu Espírito. Por isso que a palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse que as almas dos santos estavam diante do trono do Senhor. Por quê? Porque o próprio Deus veio receber o Espírito. Então, assim como Cristo diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, assim também todo salvo, toda pessoa que entregou a vida para Jesus, toda pessoa que foi salva em Cristo Jesus, no dia da sua morte, quando ela fechar os olhos aqui, que lhe for retirado o Espírito, imediatamente o Pai, Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os anjos estarão lá recebendo essa alma no céu. A Bíblia fala sobre a parábola do rico e Lázaro e diz que aquele homem que era pobre, ele morreu e foi para o seio de Abraão. Ele morreu e esse seio de Abraão é o céu de glória, ou seja, ele foi recebido pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, esteve lá na presença do Senhor no céu, recebido pelo próprio Deus. Não ficou dias ou anos no purgatório, não ficou meses reencarnando, décadas e décadas reencarnando em pessoas. Ele foi imediatamente para o céu. A Bíblia diz também em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, ou seja, imediatamente após a sua morte, a primeira pessoa, o primeiro rosto que você verá será o de Jesus. Você que é salvo, verá o rosto de Jesus e ele dirá: vinde, entre no céu, preparado para você desde a fundação dos tempos. Então, Jesus morreu a nossa morte, para eu e você vivermos a vida dele. Já que agora cremos em Cristo, vivemos a vida de Jesus assim como ele foi recebido pelo Pai quando ele morreu. Eu e vocês que somos salvos, você que entregar a vida para Jesus, também será recebido pelo Pai. O seu espírito, a sua alma será recebida pelo Pai. Não vai ficar vagando, não vai para um purgatório, mas será recebida pelo Pai desde que você viva a vida de Cristo, desde que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. A palavra do Senhor também nos fala no Salmo 116, versículo 15, que a morte dos santos, a morte dos salvos, ela é preciosa para o Senhor. Por quê? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, dando a entender que tem prazer na morte do salvo. Por que isso? Porque o próprio Deus é quem irá buscar nesse momento, no momento da morte, no momento da entrega do Espírito. O próprio Deus é quem irá buscar a alma, o Espírito de todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. No momento que talvez você não vá falar essas palavras no momento da sua morte, mas o que vai acontecer é isso. Graças a Jesus, porque Jesus morreu a nossa morte, nós vamos viver a vida dele. No momento da minha e da sua morte, temos a esperança de que isso irá acontecer. O próprio Pai virá recolher e buscar o nosso Espírito. A palavra do Senhor também nos dá a entender, nos mostra aqui, no versículo 51, a parte A do versículo fala: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, no exato momento que Jesus Cristo morreu. No exato momento que ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. No exato momento que ele foi retirado o fôlego de vida, que ele morreu. A palavra do Senhor diz que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. O que isso quer dizer? Lembrando do tema, Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Significa que a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz e que eu e você cremos nele,
nós temos livre acesso até o Pai. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 9, versículo 6 até o versículo 8, diz que o sumo sacerdote, isso no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele entrava no Santo do Santo uma vez por ano para oferecer sacrifício, primeiro por si e depois pelo povo. Então o povo, as pessoas não tinham acesso direto até o Pai. O acesso era através do sumo sacerdote, que era um homem também, era um ser humano também. Por isso que ele tinha que pagar, sacrificar por si e pelos outros. Então, qualquer pessoa que tivesse que pedir perdão, que tivesse que orar, que tivesse que falar com o Pai, tinha que ser através do sacerdote. Porém, Cristo morreu na cruz. E quando Jesus Cristo morreu, o véu, esse véu que dividia o lugar santo dos santos, esse lugar, esse véu, ele foi rasgado. Ele foi rasgado de cima para baixo, nos mostrando que Deus estava abrindo a porta que dava acesso até Ele. Agora, eu e você, em Cristo Jesus, temos livre acesso até o Pai. Porque Jesus morreu a nossa morte. Agora temos a vida de Jesus. E Jesus tem livre acesso, Ele é um com o Pai, Ele está com o Pai. Por isso, eu e você agora temos também livre acesso até o Pai. Jesus é o único acesso até Deus. Quando Ele morreu na cruz, Ele se tornou esse acesso até o Pai. É isso que a palavra do Senhor diz em João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho. Observe que Ele diz que Ele é o caminho. E a última parte do versículo diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos livre acesso até o Pai. Significa dizer que não há outra forma, não há outro modo, não há outro caminho, não há uma vareda, não há atalho, não há nada que vai te levar até Deus a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz para se tornar esse caminho, para te dar acesso até o Pai. Então hoje você não precisa pedir perdão matando um carneiro e levando até o sacerdote. Você hoje é o sacerdote. Você pode ter livre acesso ao Pai orando, crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não precisa mais matar carneiro porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu na cruz. Não precisa mais você ir falar com o sumo sacerdote porque você é o sacerdócio santo. Você pode ter livre acesso até o Pai, crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus é o único acesso, o único caminho. Não há outra forma de chegar até Deus a não ser por Ele. Por isso que em Atos 4,12 ele falou que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Paulo também falou que o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. A palavra do Senhor também nos diz em Judas 25 que Deus é o Salvador por Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o único acesso entre nós e Deus. Por isso que no exato momento que ele morreu, o véu se rasgou. Antes, apenas o sumo sacerdote podia atravessar aquele véu, podia entrar naquele véu. Agora eu e você temos livre acesso ao Pai por Jesus Cristo, porque Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. A palavra de Deus também diz em João capítulo 10 e versículo 9, o próprio Jesus falou, eu sou a porta. Significa que nele, em Cristo, você pode passar, Ele é o acesso até o Pai. Ele é o acesso até a graça de Deus. Jesus é o acesso à misericórdia de Deus. Jesus é o acesso à bondade de Deus, ao amor de Deus, ao céu de glória. Tudo que pertence a Deus, tudo que é Deus, tudo que Deus tem para você, a única forma de ter acesso é por Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo, através de Cristo, em Cristo. Ele é a porta. Graças a Ele ter morrido na cruz por nós. A palavra do Senhor também nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu peço a você que abra a sua Bíblia nesse texto. Acompanhe o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo está falando que ele se gloriava, ele junto com todo o povo romano, com todos os cristãos romanos, junto com todo o povo de Deus, se gloria na esperança da glória de Deus. Por quê? Por Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único acesso até Deus. Jesus é o único acesso até o Pai.
Portanto, creia em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador e tenha livre acesso até o Pai, porque no exato momento da morte de Jesus, o véu se rasgou, abrindo a porta, abrindo esse acesso entre mim até Deus, entre você até Deus. Jesus morreu a minha morte, para eu viver a vida dele. Graças a ele ter morrido, hoje eu tenho acesso até o Pai. A palavra do Senhor também nos diz, nesse versículo 51 até o versículo 53, diz o seguinte: e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Versículo 52 diz: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Outra coisa que aconteceu no exato momento que Jesus entregou o Espírito, no exato momento que Jesus morreu, vários santos, observe que a palavra santo está dizendo que foram pessoas salvas, pessoas santificadas, pessoas que eram salvas de fato, que já haviam morrido quando Jesus morreu, quando Jesus entregou o Espírito. Essas pessoas, muitas delas, não todas, essas pessoas ressuscitaram. E ressuscitaram no corpo celeste, no corpo santo. Foram vistas por muitas pessoas. Ressuscitaram. O que isso nos ensina? O que isso me dá esperança para mim e para você? Significa que nós temos a esperança da ressurreição do último dia. A morte de Jesus também nos deu esperança que nós iremos ressuscitar, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. Então nós temos a esperança, como diz em Romanos capítulo 6, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele ressuscitaremos. Romanos capítulo 8 também diz isso. Se morremos com Ele seremos glorificados. E essas pessoas aqui ressuscitaram quando Jesus morreu, nos dando esperança, certeza de que em Cristo, aqueles que já morreram irão ressuscitar. Muitas pessoas já morreram. Pessoas que entregaram a vida para Jesus, já morreram em décadas passadas. Nesse ano, inclusive, muitas pessoas morreram. Você conhece alguém que era salvo e que entregou a vida para Jesus e que já morreu? E aí o que vai acontecer? Haverá a ressurreição no último dia. No dia da vinda de Jesus, essas pessoas irão ressuscitar. Os que morreram em Cristo irão ressuscitar para a vida eterna. Daniel, capítulo 12, versículo 2 diz isso, que no último dia, todos irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aquele que é salvo em Cristo irá ressuscitar para a vida eterna. A mesma coisa a palavra de Deus diz em João, capítulo 5 e versículo 28. Eu peço a você, abra sua Bíblia em João, capítulo 5 e versículo 28 e 29, observe o que diz a palavra do Senhor. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Esse bem e mal não é bem e mal de boas obras, mas é o bem de ter crido em Cristo, e o mal é o mal de não ter crido em Cristo. Então todos os que estão nos túmulos irão ressuscitar no dia da volta de Jesus. Os que tiverem feito bem, o bem de ter crido em Cristo, irão ressuscitar para a vida eterna. Os que tiverem feito mal, o mal de não ter crido em Cristo, irão ressuscitar para a vergonha e horror eterno. Mas a verdade é, no dia da volta de Jesus, todos irão ressuscitar. Mas aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, irão ressuscitar para a vida eterna. Isso, graças a Jesus ter morrido a minha morte, para que eu pudesse viver a vida dele. Graças a Jesus ter morrido a sua morte na cruz, para que você pudesse viver a vida dele. Agora, hoje, nós temos a esperança da ressurreição do último dia. Assim também como Cristo, nós, os que formos salvos, iremos ressurgir para subir ao encontro do Senhor. E para encerrarmos, eu quero ler a palavra do Senhor junto com você, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14. Abra sua Bíblia. A primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 14, e observe o que diz a Bíblia a respeito da ressurreição do último dia, graças a Jesus ter morrido por nós. Assim diz a palavra do Senhor. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, no dia da vinda dele, no dia da vinda de Jesus, todos aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. Irão ressuscitar. Promessa de Jesus Cristo, promessa de Deus Pai.
O apóstolo Paulo está aqui descrevendo o que Deus falou ao coração dele. Que aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar, irão subir para o encontro com o Senhor. E diz mais, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, palavra de Deus. Não são minhas palavras, não eram palavras do apóstolo Paulo, palavras de Deus. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo está falando aqui que a palavra de Deus que foi falada ao coração dele, que no dia da volta de Jesus, aqueles que estiverem vivos para ver o Senhor chegar, de modo algum irão preceder ou anteceder os que já estão mortos. Ou seja, aqueles que já estão mortos em Cristo, quando Jesus voltar, irão ressuscitar primeiro e encontrar o Senhor nos ares. Depois nós, os vivos, se eu e você estivermos vivos, se Jesus voltar ainda no nosso tempo de vida, nós iremos subir arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Isso graças a Jesus ter morrido por mim. E hoje eu vivo a vida de Cristo. Então, essas três coisas, esse texto nos ensina muito mais, mas Deus falou no meu coração para compartilhar com você essas três coisas aqui. Jesus morreu a minha morte, para eu viver a vida dele. E já que isso aconteceu, o meu espírito será recolhido pelo próprio Deus. No dia da minha morte, é o próprio Deus quem irá buscar a minha alma. O próprio Deus. Assim como a sua, se você crer em Cristo. Ou se você irá crer em Cristo. Nós temos livre acesso ao Pai por Jesus Cristo. Hoje eu posso orar, posso falar com Deus. O Senhor me ouve, o Senhor me atende. Por Jesus Cristo. Hoje eu tenho acesso à graça, à bondade, à misericórdia, ao amor, às bênçãos, às promessas, a tudo que Deus tem para mim. Eu tenho livre acesso. Por quê? Por Jesus Cristo. Porque Ele é o único meio de nos chegar até Deus. E, por Jesus Cristo também, eu tenho esperança da ressurreição do último dia. Jesus morreu para me dar essa grande esperança de que eu estarei com o Senhor. De que se Jesus voltar, ainda no meu tempo, ainda quando eu estiver vivo, os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro, mas imediatamente após isso eu estarei subindo para o encontro com o Senhor nos ares. Mas se Jesus voltar depois que eu já tiver morrido, o meu corpo será ressuscitado e irá encontrar o Senhor nos ares. Portanto, Jesus morreu a minha morte para que eu tenha a vida dele, viva a vida dele. E na vida dele eu tenho tudo isso aqui. Esperança de que ele irá recolher o meu espírito no dia da minha morte. Acesso, livre acesso ao Pai por ele, por Jesus Cristo. Esperança dessa ressurreição do último dia. A minha pergunta para você nesse instante é: e você? Você já creu em Cristo como seu Senhor e Salvador? Você já tem certeza de que o próprio Deus irá buscar o seu espírito? Você já tem livre acesso até o Pai? Por Jesus Cristo? Você já tem certeza e esperança que irá ressuscitar no dia da volta de Jesus? Só é possível ter essas três coisas crendo em Jesus Cristo. Crendo que Jesus morreu a sua morte para você viver a vida dele. Só é possível dessa forma. E se você quer ter essas certezas nesse instante, ore entregando a sua vida para Jesus. Nós vamos ouvir uma música. Medite nessa letra. E logo após estarei orando por você que quer entregar a sua vida para Jesus. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aqueles que me ofenderam.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Certa vez, Pedro, pregando a palavra de Deus, falou sobre a morte de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus. E depois que as pessoas ouviram, elas ficaram assim meio que atemorizadas e ouvindo aquela pregação. Deus, o Espírito Santo falou no coração delas. E aí elas imediatamente perguntaram: e o que faremos nós? E Pedro respondeu: arrependei-vos e crede no Evangelho e sede batizados para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Talvez nesse exato momento, quando você ouviu a pregação da palavra, você ouviu que Jesus morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. Você ouviu que graças a isso temos livre acesso ao Pai. Você ouviu que graças a Jesus ter morrido, nós temos a esperança da ressurreição do último dia. E você ouviu também que graças a Jesus ter morrido na cruz por nós, nós temos a certeza de que o próprio Deus irá buscar o nosso espírito, a nossa alma no dia da nossa morte. E você talvez esteja perguntando: e o que farei agora? O que devo fazer agora diante de tudo isso, já que creio no Evangelho? Ore entregando a sua vida para Jesus. Arrependei-vos e creia no Evangelho para que você seja salvo por Jesus Cristo. Então, se Deus tocou no seu coração, apenas se Deus tocou no seu coração, entregue a sua vida para Jesus agora. Ore, recebendo o Senhor como Salvador da sua vida. E você estará experimentando de verdade a presença do Senhor por Jesus Cristo. Então, nesse instante, se Deus tocou no seu coração, eu peço a você, onde você está, feche os seus olhos. Ore ao Senhor junto comigo. Se você puder, fique de joelhos ou sentado, da forma que você está. Ore. Se Deus tocou no seu coração, ore entregando a sua vida para Jesus. Repita as mesmas palavras que eu irei falar. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que esse pecado faz separação entre mim e o Senhor. Mas eu ouvi a Tua palavra e creio que em Cristo eu tenho livre acesso até o Pai. Eu creio que em Cristo eu tenho esperança de que o próprio Deus irá buscar a minha alma, o meu espírito no dia da minha morte. Eu tenho esperança que o meu corpo irá ressuscitar no último dia e irá subir ao encontro com o Senhor. Eu tenho essa esperança. Por isso, nesse instante, eu recebo o Senhor como Salvador da minha vida. Por isso, nesse instante, eu abro o meu coração para Jesus em orar. A partir de agora, Deus, eu peço que o Senhor Jesus seja o meu Senhor, o dono da minha vida. Pode fazer o que quiser em meu coração. Perdoa os meus pecados. Salva a minha vida. Faça de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Me dê certeza da salvação. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome e pelo poder e pela graça de Jesus Cristo, assim eu oro. Amém. Amém. Por você que entregou a vida para Jesus. Escreva nos comentários a sua decisão ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui, contando: eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Hoje sou uma nova criatura. Deus abençoe a sua vida. Deus cuide de você. Deus abençoe você e peço que você compartilhe esse link para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Vou orar por você neste instante, encerrando o culto e abençoando também a sua vida. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Deus, por cada ouvinte, por cada pessoa que creu no Senhor como Salvador da sua vida. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e fazendo a obra nos corações, ó Pai. Que o Santo Espírito do Senhor possa agora fazer morada em nome de Jesus. Abençoe, dando o Senhor Jesus uma ótima semana para cada um de nós, para os membros da Congregação Batista em Céu Azul, aqui em Rio Verde, e para todas as pessoas de outros lugares que estão participando desse culto conosco nesse instante, Pai. Abençoe em nome de Jesus, com o amor do Senhor, com a graça do Senhor Jesus Cristo, com as consolações do Espírito Santo. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus.